E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui, professor Buba, para a gente continuar a parte de lentes esféricas. Nas últimas duas aulas que eu postei para vocês, eu apresentei o assunto, né? A gente começou a falar de lentes esféricas. Na segunda aula que a gente teve, a gente falou a respeito das propriedades e das relações em relação às lentes, e eu falei a respeito também das propriedades dos raios particulares, né? Então, eu apresentei o primeiro raio de luz, disse que ele, quando incide paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco principal imagem. O segundo raio de luz, eu disse que ele incidia passando pelo foco principal objeto e ele refratava de forma paralela ao eixo principal, certo? Agora eu vou apresentar para vocês aqui o terceiro e o quarto caso, e na sequência a gente vai começar a fazer a construção geométrica das imagens, beleza? O terceiro caso está aqui, galera. Fala o seguinte: raio de luz que incide no centro óptico refrata sem sofrer desvio. Então, nesse terceiro caso, eu estou dizendo que se a luz incide aqui no centro óptico, passando exatamente aqui, ela vai refratar sem sofrer nenhum desvio. Isso para a lente convergente e também para a nossa lente divergente. Se a luz incidir aqui, ó, sobre o centro óptico, ela passa para o outro lado sem sofrer nenhum desvio, certo? Beleza, terceiro raio de luz, tudo tranquilo. O quarto caso fala o seguinte: raio de luz que incide passando sobre o ponto anteprincipal objeto, ele refrata passando pelo ponto anteprincipal imagem, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. A luz está vindo aqui, incidiu passando sobre o AO, que é o ponto anteprincipal objeto, ela vai refratar passando pelo AI, que é o nosso ponto anteprincipal imagem, ok? Então, incidiu sobre a aula, refrata, passando pelo AI. Isso na lente convergente. Na divergente, seria o seguinte: o raio de luz vai incidir passando pelo AO. Veja que eu traço aqui já os prolongamentos, para a gente não ter problema, né? E ele vai refratar com a lua, passando pelo ponto anteprincipal imagem. Aqui. Tá bom? Então, esses quatro raios particulares, eles são importantes para que a gente possa fazer a construção geométrica das imagens. Se vocês bem lembram, quando a gente falou de imagens, né, fornecidas por um espelho e agora consequentemente por uma lente, quando a imagem é formada, ela vai possuir três características. Primeira, é dizer se é uma imagem real ou virtual. Real quando ela é formada pelo cruzamento dos raios refratados. Virtual quando ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refratados. Tudo bem? A segunda característica é dizer se ela é direita ou invertida, que é em relação à posição do objeto. Direita quando a imagem está de cabeça para cima em relação a ele. Invertida quando ela está de cabeça para baixo. E a terceira característica é dizer se a imagem é maior, menor ou igual ao tamanho do objeto. Certo? Então nós vamos agora aqui fazer a construção dessas imagens. Eu sempre aconselho a vocês, quando vocês forem praticar em casa, que vocês utilizem réguas, né, para facilitar um pouco disso daí. Só que a utilização da régua na prova da Enem ou no outro vestibular você não vai poder ter. Então você treina em casa para você criar uma certa habilidade para na hora da prova você conseguir fazer a mão livre, se de fato você for cobrado em relação a isso daí, certo? Então eu vou começar primeiro falando das lentes convergentes, e o primeiro caso vai ser o objeto colocado antes do AO. Buba, você apresentou para a gente quatro raios particulares, perfeito. Você vai precisar usar os quatro? Não, só vou usar dois, no mínimo dois, para fazer a construção geométrica da imagem. Eu, particularmente, uso dois sempre os mesmos. O primeiro, que a gente apresentou para vocês, e o terceiro, que é esse que incide sobre o centro óptico de luz. Você pode usar aquele que você quiser, tá bom? Então vamos lá. O primeiro raio de luz que eu vou usar é o seguinte: aqui é o objeto. Então eu vou dizer que a luz incide na lente paralela ao eixo principal, né? Buba, como é que ela refrata? Passando pelo foco principal imagem. Está aqui a nossa primeira regra. Raio de luz incide paralelo, refratou passando pelo FI, certo? O segundo raio de luz é o seguinte: raio de luz que incide no centro óptico da lente, aqui no rosinho. Como é que ele refrata a Buba sem sofrer desvio? E aí o que nós observamos? Que
Os dois raios refratários que passaram do outro lado das lentes, eles se cruzaram, né? E aqui nós temos a formação da nossa imagem. Aqui a nossa imagem. Boa! A imagem está aí, quais são as características que essa imagem possui? Primeiro, ela foi formada pelo cruzamento dos raios refratários. Então, ela será para a gente uma imagem real. Para começar, formada pelo cruzamento dos raios refratários. Segundo, o objeto está de cabeça para cima, a imagem se formou de cabeça para baixo. Então, ela é uma imagem chamada de invertida. Invertida. Em relação ao tamanho, você observa que essa imagem aqui, ó, ela tem um tamanho reduzido em relação ao objeto. Né? Se você tiver dúvida com relação ao tamanho, pode olhar com relação às distâncias. Ó. O objeto está depois do AO, a imagem se formou antes do AI. Então ela está mais próxima da lente, consequentemente o tamanho dela também vai ser um tamanho menor. Então a nossa primeira imagem, as características dela serão real, invertida e menor. Objeto antes do AO. Aí você diz assim, vamos lá. Se eu fizer um comparativo com os espelhos, no espelho côncavo, o objeto, quando ele estava antes do centro, a imagem também era real, invertida e menor. Então, os casos que nós tínhamos para os espelhos côncavos vão se repetir para agentes convergentes. Fato, isso aí está certo. E o caso que eu tenho para o espelho convexo irá se repetir para a lente divergente também. Então, a próxima aula que eu vou apresentar para vocês, na sequência, eu vou finalizar essa parte de construção geométrica das imagens, fazendo todos os casos que faltam da lente convergente, fazendo o caso da lente divergente e depois falando a respeito do estudo analítico da parte das equações. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.